primeiros passos para você começar a investir bem. Se você não me conhece, eu sou de Matos, especialista em investimentos e analista de mercado. Eu estou aqui para te ajudar a investir com segurança para aumentar seu patrimônio e você nunca mais depender de ninguém. E antes de mais nada, este vídeo faz parte de um evento maior, que é a Semana do Investidor Inteligente. Aquele investidor que não é uma marionete na mão dos outros. E a gente vai fazer esse evento. Você precisa se inscrever, mas é grátis, tá? É o primeiro link aqui na descrição. Se inscreve porque vai ser um evento que vai agregar bastante valor para você investir com segurança, ver de fato seu patrimônio aumentando e se transformar num investidor inteligente. E quando a gente pensa aqui no que você precisa para começar a investir, a primeira coisa que eu coloco é você de fato, quando receber os seus rendimentos, seus salários, seus proventos, aí o que for do seu trabalho, você já separar uma parte. Eu sei que isso é difícil, mas se você fizer esse hábito, ele vai ficando mais fácil cada mês. Você já tira do seu orçamento um valor que você vai investir. Qual o valor de mato? Você pode colocar aí o valor que você conseguir no começo. Se fosse para eu te dizer o ideal é o seguinte: qual a sua pressa, qual a sua vontade visceral de você de fato atingir sua liberdade financeira? É gigante de matos. Eu preciso muito, onde eu trabalho é desgastante, é ruim, eu não gosto, todo dia eu acordo mal para ir para o trabalho. Se você sente algo assim, invista o máximo possível. O máximo que você conseguir, sem deixar, é claro, de se alimentar bem, né? Sem deixar, é claro, de procurar morar num lugar confortável para você, que se encaixe aí na sua vida bem, sem deixar as coisas necessárias de lado. Tirou isso, investe o máximo que você puder. Quanto que é o máximo aí? É de cada um. Tem gente que investe 50% do que recebe. Depende de quando você ganha, isso é normal. Tem gente que investe 5, 2%, normal. Tá? Então é um valor seu. Mas o investidor inteligente já tira o valor assim que recebe, tá? Os seus rendimentos. Porque se você deixa o dinheiro, aí paga o cartão, paga a conta de água, de luz, paga condomínio, paga. Olha, sobrou R$ 30, vou investir os R$ 30. Tudo bem, tá investindo, mas não é o ideal. Não é o investidor inteligente que eu chamo. Investidor inteligente, ele não investe com as sobras. Tá? Outra coisa, você não vai ser um investidor inteligente se você não aprender que existem dois principais tipos de investimento. Olha que interessante. Dois tipos de investimento de matos. Ficou muito fácil isso, mas é. Pensa o seguinte: todos os investimentos que você vê hoje em dia, quase todos você pode caracterizar em duas coisas que de fato são investimentos, tá? Porque se for falar, mas tem criptomoeda, no fim das contas, é uma moeda, tá? Então, não é um investimento, né? Ao menos que você compre uma moeda que te dá uma participação em um empreendimento digital, tudo bem. Mas, via de regra, são dois tipos de investimento. Ou é um empréstimo, ou é um negócio. Olha que interessante. Ou você está emprestando dinheiro para alguém e em troca ele te dá uma rentabilidade, ou você está colocando seu dinheiro num negócio e esperando que esse negócio dê frutos, que seriam os lucros aí que seriam distribuídos com você. Pensa naquele investimento lá que você viu no banco, um CDB, né? Que é aquele investimento que você coloca de renda fixa, depois de um tempo você recebe de volta o seu dinheiro. Às vezes você pode pegar antes ou não, um CDB. Você está pegando seu dinheiro e emprestando ele para o banco. Em troca, o banco está te dizendo: eu vou te devolver esse dinheiro em 2 anos com essa correção. Investiu 1.000, vai receber R$ 1.250. Beleza? Beleza, aceito. Pronto, você pegou seu dinheiro, colocou na mão do banco, o banco te deu um papel virtual, né, hoje em dia, né, que seria um certificado. Você tem um certificado, um papel, né, um certificado que vale um valor para você receber lá na frente do banco. Você não precisa, de fato, exigir isso, o banco já faz isso automaticamente. Mas quando você está fazendo isso, você está pegando seu dinheiro e fazendo o quê? Emprestando para o banco. Então você percebe que esse está no primeiro tipo de investimento, que é empréstimo. Outro tipo de investimento que é empréstimo são aqueles do banco, letra de crédito do agronegócio, o LCA. Também você está emprestando dinheiro para o banco. O que o banco faz com esse dinheiro? Por que é vantagem para o banco? Porque o banco empresta de novo. Né? Você empresta para o banco vai lá e empresta para alguém. Só que ele empresta numa taxa mais alta do que a que ele te paga, né? Claro, aí sobra uma taxa para ele que seria o spread bancário, né? Então, isso é normal, isso acontece desde os primórdios da humanidade. Empréstimo é um tipo de investimento.
você vai lá e compra uma debênture, uma coisa que eu abomino, não gosto de jeito nenhum. Mas você comprou uma debênture. O que que é uma debênture? É um empréstimo para uma empresa, né? Uma debênture é quando você pega e compra um pedacinho ali de uma dívida da empresa. A empresa vai pegar aquele dinheiro e vai trabalhar. Aquele dinheiro vai investir em novos maquinários, vai abrir novas filiais, vai expandir seus negócios. E aí, em troca, ele vai te dar uma rentabilidade em determinada data. Então, você emprestou dinheiro para aquela empresa. Uma poupança mesmo, que é um investimento que eu abomino mais ainda, para mim é só para você começar a investir, porque ele perde de lavada. Eu fiz várias contas até, já que a gente tocou nesse assunto. Olha aqui. O verdadeiro problema da poupança é uma planilha que está lá na área de membros, que a gente gravou um vídeo esses dias e a gente colocou lá. Os membros têm acesso. E olha só isso aqui. A poupança, ó, primeiro cenário, se a Selic estiver acima de 8,5, ela vai render 0,66 aqui. Se a Selic estiver, né, abaixo ou igual a 8,5, ela vai render aqui 0,64. No fim das contas, olha aqui, a gente fez uma comparação. E 10 mil investidos durante 30 anos, se você tivesse 30 anos, a gente fez aqui, investindo esses 10 mil, a diferença de investir na poupança ou, por exemplo, num investimento como o Tesouro Selic, a diferença seria R$ 77.430. Olha isso. Só isso. Só isso. A vida inteira fazendo, são 7 vezes. A diferença é 7 vezes o valor inicialmente investido, que foi os 10 mil. Tá, então, só em passando aqui, só pra gente, já que a gente comentou sobre poupança, para ficar este recado. Então, por exemplo, até a poupança é uma dívida. Você empresta dinheiro para o banco, ele pega aquele dinheiro e também empresta, né? No caso da poupança, ele tem que vincular a operação ao financiamento imobiliário. No caso do CDB, é livre, ele faz o que ele quiser com o banco. No caso de um LCA, ele tem que direcionar aquele recurso que você colocou para operações no agronegócio. No caso do LCI, o banco tem que direcionar aquele recurso que você colocou para operações do ramo imobiliário. Então existem aí umas amarrações em cada tipo de investimento, mas no fim das contas são empréstimos. E o outro tipo de investimento que eu falei, para abrir a sua mente, são negócios. Como assim negócios? Por exemplo, você compra uma ação. Você está comprando uma parte de um negócio muito maior. Você compra lá uma ação da Petrobras, né? Você tem uma participaçãozinha em um empreendimento gigantesco, que é a Petrobras. Então, você ali não tem uma garantia que vai receber um valor, não tem um contrato. Não, você é dono de uma parte daquela empresa. Então, você vai ganhar o quê? Os rendimentos daquela empresa, quando ela distribuir. Claro que ações são um capítulo completamente à parte. Tá? Eu tenho vários problemas com ações, eu já falei em alguns vídeos, futuramente eu falo também. Eu sou fã de renda fixa, fã de fundo imobiliário, tá? Então, mas dentro do contexto do nosso vídeo, o outro tipo de investimento é empreendimentos. Por exemplo, empreendimento imobiliário, um fundo de investimento imobiliário. Quando você investe num fundo de investimento imobiliário, você é dono de uma parte daquele imóvel, dono de uma parte daquele negócio, dono de uma parte daquele direito de receber algum crédito. Quando você é dono de uma parte, você está no negócio. Então os riscos são maiores. Imagina, você monta uma quitanda ali na rua para vender um salgado, você tem um risco muito maior do que você simplesmente emprestar dinheiro para o banco. E quando você compra um pedaço de uma loja grande, você está, de fato, comprando um pedaço de um negócio. Tem um risco muito maior. Por ter um risco muito maior, é esperado uma rentabilidade maior. Então entenda isso. Assumir um risco maior, você espera uma rentabilidade maior. Isso aqui é outro ponto para você ver dentro do contexto do nosso vídeo, que são os primeiros passos. Não ache que existe almoço grátis. Olha, esse aqui tem o mesmo risco e rende mais. Não. Se rende mais, não tem o mesmo risco. Mas de Matos, eu vi uma propaganda 200% do CDI, tchananã. Isso aí não é para sempre. Você não consegue, de fato, hoje ter um investimento que rende 200% do CDI, que seria, por exemplo, 200% da taxa Selic. Você não consegue fazer isso. Por quê? Quando você vê essas coisas assim, muito absurdas, é normalmente a pessoa querendo captar você como cliente. No fim das contas, ele te deixa ter essa rentabilidade por 3, 6 meses no máximo, limita o valor também do seu investimento,
e aí ele te atrai como cliente, você está lá, agora você vai acabar consumindo outros produtos. Então, é um custo para aquele banco, aquela corretora que faz essas coisas de rentabilidades maiores, é um custo para adquirir você como cliente. Então, sempre entenda que não tem almoço grátis. Não existe algo que rende muito mais e que tem menos risco. Tá? Isso não acontece. Rende mais ou porque o cara está querendo te captar como cliente, ou rende mais porque aí é o pior cenário, né? Tem mais risco. E aí, quando você tem mais risco, não quer dizer que você vai ganhar mais. Por exemplo, uma ação da Petrobras, você pode comprar ela a R$ 50 e ali para R$ 30. Normal, tem mais risco, isso acontece, né? Existem momentos econômicos. É por isso que a ação é ruim? Não, não é por isso, né? Isso não faz com que ações sejam ruins. Tá? Entenda que mais risco igual mais expectativa de retorno. E não mais risco, mais retorno. Ah, eu vou comprar a Petrobras, é mais arriscado. É claro que eu vou ganhar mais do que aquele CDBzinho ali, né? Aí passa um ano, você comprou no momento que as ações só caíram, você perdeu metade do seu patrimônio. E aí? Né? Isso acontece. Isso é normal. Mais risco não é mais retorno. Mais risco é mais expectativa de retorno. E aí, outro ponto, tá, dos primeiros passos para investir é que existem três questões. E a rentabilidade, como a gente falou, a segurança, né, que seria o risco, e a liquidez, né? Às vezes você tem algo que é seguro, as duas coisas são seguras iguais, assim, tem o mesmo risco baixo, mas uma está pagando mais. Aí você fala, uai, mas o de Matos falou que se paga mais tem um risco maior. Aí tem o terceiro pé, que é de fato a liquidez. Liquidez é a facilidade de você pegar o seu dinheiro de volta. Você colocou o dinheiro ali no banco e ele fala assim, ó, daqui a 2 anos eu te entrego o seu dinheiro. Uai, cadê meu dinheiro? Pois é, tá lá preso no banco. Então não tem liquidez nenhuma, você não vai ver esse dinheiro durante 2 anos. Liquidez é você transformar de fato aquele investimento de volta em dinheiro na sua conta. E se você tem pouca liquidez, você perde o seu dinheiro por um tempo, né? Recebe ele daqui a 2 anos, você normalmente tem uma rentabilidade maior. Então, esse é o tripé: rentabilidade, liquidez, né? Rentabilidade é quanto rende, liquidez é a facilidade de você pegar seu dinheiro de volta, e segurança, né? Que a gente pode interpretar como risco. Tá? Então, você nunca tem os três no máximo, você nunca tem a maior segurança com a maior rentabilidade, com a maior facilidade de pegar seu dinheiro. Não. Para você ter uma máxima rentabilidade, como eu falei, às vezes você aceita um risco maior, né? Ou seja, você vai ter menos segurança. Às vezes você aceita abrir mão do seu dinheiro por um tempo, ou seja, você vai ter menos liquidez. Então esse é o balanço, tá? Esse é o balanço aqui. E aí eu digo que você tem que ser um investidor inteligente e não uma marionete, porque a marionete, ela não tem poder de decisão. Mas eu sempre tomo as decisões, mas às vezes aparece aí, você segue uma dica de alguém. Seguiu a dica, compra isso, pronto, você comprou, você virou uma marionete. Foi você que tomou a decisão, mas o cara plantou uma ideia em você. Então, um dos erros mais graves dos investimentos é seguir dica de guru. Eu nunca dou uma dica aqui. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua realidade, os seus objetivos, cada pessoa tem uma aversão a risco diferente. Por isso, claro, eu tenho treinamento que eu te ensino a tomar a decisão de forma independente, mas eu não te dou uma dica, porque isso é o maior erro que você pode cometer na sua vida, de seguir dica de alguém da internet, dica de alguém que te ligou e falou, faça isso, você faz. Aí você vira uma marionete. Aí você se distancia diametralmente de ser, de fato, um investidor inteligente. E até tinha uma cliente, na época que eu atendia, consultoria de investimentos, que ela tinha simplesmente seguido uma dica, só que a dica, ela vem sem nenhum comprometimento com a sua vida, com a sua realidade. E a dica era: venda o seu apartamento, viva de aluguel e invista o seu dinheiro. Você vai ter muito mais dinheiro. Só que para a pessoa fazer isso, ela tem que ter cumprido várias etapas antes. Mas quando a pessoa dá a dica, acabou. Deu a dica, ponto final. A outra pessoa lá foi lá e fez. Entra num estado de hipnose, assim, a pessoa simplesmente, vou fazer isso. Vendeu o apartamento no preço que deu para conseguir vender logo. Aplicou todo o dinheiro. Olha que beleza. Aplicou todo o dinheiro. Você deve estar pensando. E aí, o que aconteceu? Ela perdeu o dinheiro? Não. O dinheiro estava beleza, estava aplicado em algo seguro. Só que a pessoa não tinha a mentalidade de investidora.
ter o apartamento para ela era a melhor coisa que podia acontecer na vida dela, que era um bem ali que estava travado, né? Um bem ali que não tinha facilidade dela perder, dela gastar. A pessoa não tinha mentalidade de investimentos, seguiu uma dica cega. O que aconteceu? Gastou o dinheiro com viagem, fez uma festa de casamento que não tinha feito, foi metade do apartamento. Fez isso, fez aquilo, trocou de carro e estava lá na minha frente falando: preciso recomeçar. Preciso recomeçar por quê? Eu vendi um apartamento, acho na época era uns 450 mil, isso faz mais de 10 anos. Hoje deve ser um apartamento de 1 milhão ou mais. Vendi, gastei tudo, torrei o dinheiro, segui a dica de X pessoa. Eu até conhecia X pessoa, não pessoalmente. Eu sabia que ela dava esse tipo de conselho. E agora eu tô aqui para recomeçar. E a gente traçou um plano, tá? E aí, de fato, ela começou a investir pouquinho, fazendo um montinho, que depois foi virando um montão. E aí acabou que eu parei de ter contato, mas ela começou a entrar no rumo. Eu quero que você não passe por esse sofrimento de sofrer, né, algo grave na sua vida para você sim levar um choque de realidade. Por isso que a gente está gravando esse vídeo, são os primeiros passos para você investir. Então, a primeira coisa é o que a gente falou. Vou resumir aqui, porque senão acaba o vídeo. O que o de Matos falou mesmo? Então, tem até a minha listinha aqui, ó. Você não vai ser um investidor inteligente se você só investir com as sobras, né? Você tem que, de fato, separar um valor. Você não vai ser um investidor inteligente se você não aprender que existem dois tipos de investimento principais, ou é dívida ou é empreendimento. Você não vai ser um investidor inteligente se você não aprender que existe rentabilidade, liquidez e segurança, e não tem almoço grátis. Se tem uma rentabilidade maior, ou você abre mão do seu dinheiro por um tempo maior, ou você está assumindo um risco maior. Então, risco maior não é igual rentabilidade maior. Risco maior é igual expectativa de rentabilidade maior, porque o risco pode de fato acontecer e aquela rentabilidade que era para ser maior não fica maior, fica prejuízo, tá? Então, também tem isso. Falei para você não seguir dica, para você de fato aprender a dominar os investimentos e não ser uma marionete nesse mundo que tem tanta gente adorando usar massa de manobra por aí. Tá? Então, seja um investidor inteligente. Então, participa também da nossa semana do investidor inteligente, um evento grátis para você sair de onde você está, investir com segurança, aumentar seu patrimônio e você nunca mais depender de ninguém. Beleza? Este foi o recado do nosso vídeo. Aquela planilha que eu mostrei, tá? Os membros têm acesso. Se você ainda não é membro, ainda não apoia este canal, faça a consideração de você ser um membro. Você vai ter várias vantagens. Tem um link aqui na descrição para você ser membro e também para você participar do nosso evento. E a gente se vê lá dentro. Tchau, tchau.